Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um evento organizado pela TM Jobs, em parceria com o Walters Clovers. A gente sempre agradece a participação dos nossos convidados. É uma roda de conversa que a gente vai fazer com esses professores, ilustres professores que estão aqui conosco nessa tarde. E eu queria agradecer em nome, da TM Jobs e da Walters a participação e o aceite de todos vocês, e queria que cada um de vocês pudessem se apresentar para a nossa plateia, para quem está assistindo o nosso evento, e depois a gente seguir com as perguntas, As perguntas serão direcionadas para cada um de vocês terão 3 minutos de respostas para que todos possam participar, Então, eu sei que 3 minutos é muito pouco para falar, mas aí a gente pode deixar para o final, essa possibilidade mesmo de participação com cada um no final, e a gente poder estender um pouquinho mais. Então, eu queria começar pedindo para a professora Ana Maria Malink, boa tarde, se apresente para todos e vamos seguir aí na ordem. Boa tarde, Tânia, muito obrigada pelo convite, é um prazer para mim encontrar alguns amigos queridos de muito tempo e até contemporâneos de faculdade. Eu chamo Ana Maria Malink, eu sou professora titular da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e sou coordenadora do Centro de Estudos em Gestão e Planejamento em Saúde, o GV Saúde. Se eu puder fazer desde já uma propaganda, eu queria convidar todos para o nosso evento chamado Qualiosp, que vai acontecer em abril deste ano, nos dias 3, 4, 5. Manda para nós informações para a gente divulgar, Ana, no nosso mail, nas nossas redes sociais. A gente tem um mail muito grande e a gente terá o maior prazer de divulgar. Obrigada. Professor Igor? Boa tarde, Tânia. Agradeço muito o convite. Eu sou médico, cirurgião vascular, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Na docência, então, eu sou professor do curso de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás, e aí eu tenho trabalhado com educação desde a minha formação, Então, tanto o mestrado quanto o doutorado nessa área de educação médica. Agradeço muito o convite e espero aí contribuir com o evento. Obrigado. Obrigada, Gislene. Boa tarde a todos. Bom, eu sou Gislene Mantas, eu estou hoje no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e eu estou responsável pelas atividades de ensino do HC, do hospital. Então, o HC tem a Escola de Educação Permanente e eu estou como diretora executiva da escola. Já fui professora de anatomia, já fui professora de técnica cirúrgica, e a gente vê a necessidade, assim, para um aluno de técnica cirúrgica ou para um aluno de cirurgia, ele realmente entender pelo menos os fundamentos da anatomia e da fisiologia. Então, eu sou uma curiosa, eu já estive com a professora Lina Mari, com a professora Ana Maria Malink em vários julgamentos de startups nessa área, então eu sou bastante curiosa, eu gosto realmente de procurar aqui dentro e fora, e gosto de inovar, de procurar novas ideias, não só para os alunos, mas hoje, não só alunos de graduação, mas hoje o nosso foco são os profissionais de saúde, Principalmente a pandemia trouxe bastante isso para a gente, como a gente realmente melhorar esse conhecimento do profissional de saúde e também educação do paciente. Hoje o paciente ele fica maravilhado quando ele entende a doença dele, quando ele entende o procedimento cirúrgico que vão fazer com ele, ou ele entende como ele pode se recuperar de uma patologia que ele tem. Então, isso realmente me encanta demais. E é um prazer estar aqui com o professor Chau, que tem várias ferramentas aí na área, que eu sou fã dele e de todos vocês aqui. É um grande prazer. Obrigada, Gislene. Professora Silene? Mais uma vez, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a Tânia pela oportunidade de estar
com gente desse quilate discutindo um assunto tão importante. Meu nome é Silene Nunes, eu sou professora doutora pela Unifesp EPM, hoje sou consultora independente e dou aula para várias universidades. Já fui professora de técnica cirúrgica e me congratulo aí com a colega que também disse isso, fui monitora de anatomia. Ao longo do caminho, a gente vai auxiliando da maneira que pode. E hoje também, como já foi dito, eu trabalho com a educação do médico, da equipe multidisciplinar e do paciente, que é muito importante esse engajamento em toda a cadeia de saúde. É um prazer estar com vocês, espero que eu possa contribuir com a minha experiência. Professor Tinoco. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou professor da Universidade Federal Fluminense. Tenho trabalhado principalmente com a educação na área da imagem, né? Faço exames de medicina nuclear e nos últimos 2 anos tenho coordenado um laboratório de fabricação digital, um Fab Lab. É uma experiência assim, realmente bastante inovadora para a gente, né? Um grupo multidisciplinar, tem professores da computação, engenharia, educação, design, medicina, biomedicina, agora farmácia, enfermagem, e a gente trabalha com a impressão 3D, e a gente tem tido assim, uma experiência realmente transformadora, espero poder ter um tempo para falar sobre isso, e a gente tem interagido com outras áreas também, com realidade virtual, realidade aumentada, tentando agora trabalhar com robótica e inovação também. Hoje, o ensino médico, para mim, a chave é a gente tentar entender a geração que a gente está conversando, né? Eu vejo muitos colegas que foram meus professores, excelentes professores, que hoje não conseguem mais se comunicar com os jovens como se comunicavam quando eu era aluno, né? E os alunos são diferentes e o professor tem que ser diferente e a própria educação médica tem que ser diferente para a gente ter uma educação efetiva e adequada à prática da medicina atual. Obrigado. Excelente. Minha xará, professora Tânia. Demorei um pouquinho para desmutar aqui. Obrigada pelo convite. E em algum momento acho que eu me perguntei assim, de onde veio esse convite? Acho que veio do Tiago, que foi meu aluno, foi aluno do Cláudio e se tornou um grande amigo, né? Então, eu sou professora de neurofisiologia, atualmente sou professora titular, estou há muitos anos dando aula. Fiz medicina, mas acabei não clinicando e fiquei na área acadêmica. Em algum momento me envolvi muito com o movimento da medicina baseada em evidências. E acho que isso acabou transformando também minha forma de dar aula na fisiologia, né? Apesar de parecer distante num primeiro momento. Enfim, estou achando muito bacana, muito construtivo, só de ouvir de onde as origens de cada um, né? E de como a gente vai poder trocar. E acho que compartilhar algumas angústias, no caso dessas pessoas que, como eu, estão ali muito diretamente. A minha vivência é com aluno de medicina quase todos os dias da semana. E como implementar mudanças, como fazer essa comunicação, como o Cláudio bem disse, né? Os alunos mudaram. Então, para quem dá aula há 20 anos, é preciso se reinventar totalmente. Vamos ver o que a gente pode tirar daqui também. Obrigada pelo convite. Obrigada, Tânia. Professor Estevam, por favor. Boa tarde a todos. Novamente, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Estevão Basso, sou médico intensivista e eu atuo com educação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Aqui eu sou coordenador da educação médica, então a gente faz a coordenação dos cursos de residência, pós-graduação, extensão e estágios aqui no Hospital Alemão. E eu sou coordenador da UTI de emergência cirúrgica e trauma do Hospital das Clínicas. Lá, a gente tem uma vertente com educação com residência, num tema específico que é medicina intensiva e trauma. Então, conforme vocês falaram, é muito bacana ver cada um falar aí das suas origens, do seu background. Acho que vai ser um
uma conversa muito produtiva. Espero poder contribuir também. Com certeza. Professor Chau? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Chau Nguyen. Eu trabalho com telemedicina desde 1997, quando então o professor titular, o professor Jorge Bon, criou a disciplina, então estou atuando há 25 anos na área, e um dos meus grandes focos sempre foi a educação. Tá? Eu acho que alguns conhecem o projeto do Homem Virtual, embora eu diga que nasceu em 2003, mas nasceu, no fundo, foi em novembro de 2002, por causa de uma demanda da professora Lina Mara, que fez um desafio, que é como orientar pacientes amputados a desenvolverem as suas atividades físicas usando uma comunicação em computação gráfica 3D. Tá? Então, um dos grandes pontos que nós estamos já há 20 anos desenvolvendo a parte da computação gráfica 3D para agilizar a aprendizagem, e nós estamos, desde 2014, implementando as produções em impressão 3D também, e a realidade imersiva. Desde 2010 até 2018, eu coordenei o projeto no CAPES de Tecnologias Educacionais Interativas. Então, o grande desafio que eu estou desenvolvendo hoje vamos chamar de educação digital metacognitiva. É como formar os futuros profissionais para a terceira década do século XXI, considerando inteligência artificial, considerando robótica, entre outros, e qual é o papel do novo jovem em 2026 e 2030. Então, essa é a minha área de pesquisa, que eu vou chamar de educação digital metacognitiva, e também vou chamar do lifelong learning, e é basicamente um aprendizado continuado, contextualizado com as realidades práticas. Obrigado. Nós que agradecemos. Vamos aprender muito com o professor hoje aqui. Alexander, por favor. Olá, pessoal. Tânia, obrigado pelo convite. Novamente, já falamos outras vezes. Eu sou médico do trabalho e atualmente participo da formação dos médicos do trabalho nas pós-graduações, aí como professor convidado na USP, no Einstein, coordenando uma nova pós-graduação que está surgindo também, e também faço parte de estágios práticos, coordeno um curso de gestão estratégica lá na UCIALAG, que é vinculado à Santa Casa. Então, tenho um trabalho de educação voltada exclusivamente à medicina do trabalho, né? E isso já há mais de 10 anos, e espero poder contribuir aqui, trazendo um pouco da nossa visão, pensando até como os médicos residentes que passam pela gente, os médicos em formação da pós-graduação, pensando um pouco nessa formação de especialidades médicas, nesse contexto, contribuir um pouco sobre essa discussão. Também aproveitar aqui, passar aqui também, se eu puder fazer um convite aqui lá da São Paulista, que eu sou hoje diretor de comunicação da São Paulista de Medicina do Trabalho. A gente tem um fórum de ensino na medicina do trabalho que vai ocorrer no dia 11 de março, lá no Hospital Albert Einstein. Então, a gente está divulgando no Instagram da São Paulista de Medicina do Trabalho. Vou passar para vocês, né, para divulgar pela TM Jobs e também disseminar, que é um tema super importante, relevante. A nossa especialidade é a quinta maior do Brasil aí, né? A gente tem um número de médicos considerável, e essa formação para nós cada vez é mais importante para que ela seja consolidada como qualidade, né? E o valor que a nossa especialidade hoje tem aí no mercado, principalmente na inserção das empresas, de uma visão muito mais ampla de saúde que a medicina do trabalho em si, voltada à patologia. Então, espero poder contribuir aqui para a nossa conversa, e com os temas tão relevantes como esse, tão atuais, que é essa formação diferenciada que a gente precisa ter um olhar bem diferente do que a gente vê hoje na formação médica.
Você só esqueceu de falar que você também é professor do Hospital Alemão Oswaldo Cruz em saúde corporativa. Também, exatamente. É que eu fui falar, comecei a levantar aqui, sou professor lá do curso de gestão, que é demais. A gente tem essa parceria, pô, um grande é que é de extensão, né? Até estava conversando com o Leonardo Piovesan, esses dias eu falei, quando é que vai sair o edital aí para a convocação do curso que eu estou esperando aqui, né? Perfeito. Mas é sério. Obrigada. Professora Helena Mara. Eu tô preocupada porque eu vi gente fazendo tanta coisa, eu só faço uma. De verdade, eu sou professora titular de Medicina Física e Reabilitação e, ao longo desses últimos 48 anos que eu estou aqui dentro, eu tenho tenho uma pós-graduação, claro, especialização médica, né, a residência em Medicina Física e Reabilitação, são 30 residentes que se espalham aí ao longo de 3 anos e que me dão enfim, um baile em termos de ensino, porque, que vocês já lembraram, acho que a Tânia falou, a tolerância dos alunos é cada vez menor, né? Então você tem que quase dar aula no TikTok para segurar a atenção deles, né? Eu também coordeno a residência multiprofissional, que são outros 15 alunos de diferentes especialidades, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, professor de educação física, nutricionista, psicólogo e assistente social. É super interessante, que é uma metodologia de integrar o conhecimento, perpassar por todas as áreas, sempre olhando a medicina centrada no paciente. Eu fui coordenadora das diretrizes de reabilitação da Organização Mundial de Saúde, que elas são os conteúdos que deveriam fazer parte do modelo de ensino e das diretrizes assistenciais. E ontem, só por alegria, vou compartilhar com vocês, foi aprovado no Board Executivo e agora será apresentado para revalidação na Assembleia Geral da ONU, essa necessidade de que a integração da reabilitação precisa estar nos 3 níveis de atendimento. Isso tem significado direto no modelo de ensino. Não dá para você ensinar alguma coisa ou deixar de ensinar alguma coisa que vai ser necessário para todos os profissionais da área da saúde em todos os níveis de assistência. Um pouco disso a gente já viu durante a pandemia, a diferença que foi eu levar meus residentes para a UTI, trabalhar com o professor Carlos Carvalho, que não é pouca coisa, porque o nível de exigência dele é altíssimo, mas para reduzir tempo de internação e melhorar desfecho. E esse é o ponto, né, do valor em saúde. Como é que a gente melhora a utilização dos recursos? E aí, professora Tânia, eu digo que não dá a gente trabalhar sem conhecer muito de revisão sistemática, muito de medicina baseada em evidência e construindo protocolos que nunca são definitivos, porque sempre vai ter uma mudança e daqui a pouco a gente vai ter que rever essa estratégia. Então, protocolos de avaliação, protocolos de intervenção e formas de avaliação e monitoramento dos desfechos tem sido uma das nossas grandes preocupações do nosso laboratório de pesquisa clínica. Eu adoro a brincadeira da robótica, tenho o maior parque robótico da América Latina disponível para o paciente, já funcionando, fazendo as coisas andarem, o exoesqueleto, impressão 3D, isso faz parte do meu cotidiano. Aprendi, graças ao professor Shaw, a essa incrível experiência que nós tivemos, que a distância não pode ser uma barreira para a gente levar o melhor conhecimento e o melhor atendimento do paciente. O fato da gente não estar lá não significa que a gente não esteja perto. E com essa dinâmica, a gente assumiu todas as ferramentas de educação digital e de assistência no modelo digital, e claro que sempre com muita ajuda, porque aqui no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina é muito fácil, tudo que você tem ideia, tem 300 pessoas que já estão estudando, então às vezes a gente fica só como maestro, juntando os pedacinhos desse puzzle para oferecer o melhor para o aluno e o melhor para o paciente. E hoje, até por força dessa trajetória, eu sou a diretora do centro da OMS, o Centro da Organização Pan-Americana de Saúde do Brasil, exatamente para reabilitação, olhando ensino e pesquisa. Eu acho que a pesquisa depende muito de um bom ensino, depende de como você interpreta um dado, uma informação, e depende muito de como você coleta, coleciona e analisa dados. E nesse mundo da computação quântica, nesse mundo da computação que está cada vez mais próximo, se a gente não passar isso para os nossos alunos, eles terão dificuldade de interpretar essas informações. Banco de dados é um tema,
para dentro do nosso cabedal de informações, assim como os modelos de avaliação, seja pelo superprocessador, e a gente tem isso dentro do nosso laboratório, o NVIDIA, que faz processamento de dados com uma rapidez, uma velocidade incrível, mas que já não dá mais conta. Então, a gente já faz um movimento em direção à computação quântica, que vai ser realmente a saída para a reabilitação. Muito antes da inteligência artificial, tenho a impressão, a gente vai conseguir enxergar melhor a necessidade dos nossos pacientes e humanizar a saúde. Que essa é uma das coisas que eu passo muita questão. A medicina narrativa e a medicina humanizada. A narrativa em medicina é fundamental e a gente aprendeu como ela é valiosa na saúde digital. E a coisa mais gostosa do mundo é quando o paciente... A senhora viu a semana passada como ele estava diferente? A senhora viu hoje como ele está melhor? Quer dizer, eu fui lá, ela enxergou que eu estava lá. Então, é nisso que a tecnologia se basta, né? É a forma da gente não perder de vista que o mais importante na cadeia é o paciente. Perfeito. Isso porque ela falou que ela faz pouca coisa, né? Vocês perceberam? Eu só faço uma, né? Eu vi que todo mundo... Porque ela só faz uma, imagina. Não tem lógica isso, né? Tiago, professor Tiago, por favor. Olá a todos. Tânia, obrigado novamente pelo convite. É sempre uma alegria cooperar e estar junto de vocês, das suas iniciativas, sempre muito exitosas. Cumprimento aí também os professores, professoras, uma honra estar com todos vocês aqui, principalmente a professora Tânia e o professor Cláudio Tinoco, que são da Universidade Federal Fluminense, na qual eu tive o privilégio de me formar. Então, recebam um forte abraço. Eu sou médico gestor, e fui trilhar a área de inovação, estratégia, fiz um doutorado em economia na Escola de Economia da UFRJ, em seguida. Sou diretor executivo, CEO do MedPortal, uma empresa de educação corporativa em saúde. Hoje a gente atende quase 500 mil profissionais de saúde pelo Brasil, em mais de 300 instituições, principalmente hospitais. E essa é uma área que eu me dedico, uma área de estudo minha, estudar capacidades dinâmicas, capacidades digitais, e o que as organizações vêm fazendo para conseguir transmitir conhecimento e levar os profissionais a ampliar suas competências e proficiências no que fazem. Eu também assessoro a área pedagógica do IFF, no Instituto Fernando Figueira da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, e o pano de fundo dessas duas atividades é a educação digital no mundo corporativo, como eu falei. E uma terceira atividade que eu também considero bem relevante eu coordeno o programa em Healthcare e Leadership, Liderança Digital em Saúde, junto ao Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. Então, também me dá muito prazer a atividade de ajudar lideranças a entenderem o mundo digital, o mundo da tecnologia, como isso impacta a sua prática e também a liderança deles dentro das organizações. Obrigado, Tânia. Bom, para encerrar aqui, a gente vai chamar o Bruno e aí a gente entra para as perguntas. Se apresente para nós, Bruno. Oi, professora Tânia, olá pessoal, satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, parabenizo o evento, né? É muito interessante nós termos diferentes instituições, profissionais, perspectivas. Eu sou o Bruno Góes, estou falando de Salvador, na Bahia, representando a Faculdade Santa Casa, da Bahia, também atuo na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Estou aqui representando a Santa Casa porque na instituição eu concentro minhas atividades nas disciplinas de morfofisiologia, e especialmente no eixo científico-metodológico. Nos últimos anos tenho dedicado a maior parte da minha carga horária, né, para ensinar, estudar a saúde baseada em evidências, porque tem sido um grande desafio, né, formar consumidores de ciência e não apenas produtores de ciência. Eu acho que conseguimos muito bem, né, formar os pesquisadores, mas ainda é um desafio enorme, né, que o clínico possa consumir adequadamente a ciência para tomar decisões clínicas cada vez mais seguras, mais sábias, e isso tem me encantado, é onde tenho mais me dedicado.
e fico muito feliz de estar aqui falando com vocês. Eu sou fisioterapeuta de formação, especializado em clínica da dor, e poder ouvir, né, aqui as diferentes perspectivas é bastante interessante. Tenho certeza que nós teremos um encontro bastante produtivo. Legal. Bom, esse evento, quando eu e a Lívia começamos a conversar, né, a gente foi escolher quais eram as universidades, então, a gente queria falar do avanço da educação em saúde através de medicina baseada em evidência, que vários de vocês aqui citaram, então a gente acertou no tema, né, Lívia? E trazer tecnologia em casos práticos, né, dizer o que de fato está realmente acontecendo nas universidades e na jornada de cada um de vocês como professor. A tecnologia evoluiu e ela faz emergir a necessidade de aprendizado e adaptações. Em tempos em que se tornou tão simples a transmissão de informações, é primordial colocar a educação além desta transmissão, estimulando o indivíduo a adquirir o conhecimento científico e, logicamente, desenvolver atitudes. Perante esse avanço tecnológico já disponível em considerável parcela das instituições de ensino no Brasil, acredita-se haver possibilidades de mudanças das práticas pedagógicas em sala de aula, visto que a tecnologia já está inserida no dia a dia dos estudantes e que o processo de ensino e aprendizagem deve ser condizente com a realidade que o aluno vivencia no seu cotidiano. Nós todos aqui já percebemos que vocês estão olhando isso, e este processo deve ser largamente discutido entre os professores para que propostas pedagógicas coerentes sejam aplicadas em seu desempenho em sala de aula, apreciando as diferentes personalidades de cada um. Diante dessas considerações, serão enfatizadas as inovações tecnológicas que podem ser utilizadas no aprendizado. Dentro da tecnologia educacional, nós encontramos, entre outros, a concepção teórico-metodológica, avaliação e recursos materiais. Trazemos o tema macro para esse evento. Então, eu queria fazer uma pergunta, a primeira pergunta para vocês, né? Com essa introdução que eu fiz aqui. Desta forma, é necessário construir um diálogo entre o professor e o estudante para que se consiga um bom planejamento de aula, no qual deve estar inserido um processo reflexivo, que é o que mais incomoda hoje a prática docente. Sustenta que a reflexão permite analisar mais tranquilamente os acontecimentos, construir saberes que cobrem situações comparáveis às que podem ocorrer. Na sua experiência como professor, como soluções tecnológicas têm auxiliado no avanço da educação em saúde, com base no que a gente comentou aqui nesse momento? Então, professora Ana Malik, queria começar por você. Tá bom, é uma tarefa difícil, eu sigo a linha que a Lina Mara falou, eu estou encantada com tudo que todos os presentes fazem, mas, na verdade, eu tenho a impressão de que quando a gente pensa nessa coisa reflexiva, já que eu tenho só 3 minutos, a primeira coisa é pensar, e isso é cada vez mais difícil, em para que mundo, para que sistema de saúde, para que doenças, e que para que, de fato, para que condições socioeconômicas a gente está formando o aluno que a gente está formando. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com 3 coisas na cabeça. A primeira, que tenho a impressão de que a minha geração foi a que apoiou isso com mais firmeza, a necessidade do lifelong learning. A segunda é saber que hoje em dia não existe mais a dicotomia entre quem sabe e quem não sabe. Quer dizer, a construção do conhecimento tem que ser conjunta. No caso específico, se o paciente tem que estar, ou o cidadão tem que estar no horizonte de quem presta serviços de saúde, o aluno necessariamente tem que estar no horizonte de quem é professor. E o terceiro, embora isso tenha virado chavão nos últimos tempos,
a discussão tem que ser feita em cima de conhecimento e ciência, não em cima de crença e não em cima do gosto ou não gosto. Existe conhecimento, existe evidência. 20 anos atrás, impressora 3D era, no máximo, wishful thinking. Hoje em dia, quem não toma isso em consideração está no século XIX. E nós devemos estar no XXI. Então, eu acho que a coisa mais importante que tem é estar preparado para trabalhar com quem está trabalhando conosco, pensando no aprendizado para a vida toda, e não é no ensino para a vida toda. Cada um de nós tem que estar disposto a aprender a cada dia com todo mundo e com todas as oportunidades que se afiguram e que se apresentam. Muito bom. Eu queria ouvir o professor Tinoco, porque ele também trouxe isso na fala dele. Acho que vai ser uma provocação, uma continuidade para os demais aí, né? Conforme vocês vão falando, eu conheço alguns e pela minha experiência em moderação, eu vou trazendo alguns aí para poder colocar a sua experiência. Professor Tinoco, com base aí no que a professora Ana Malik falou, coloca a sua contribuição para nós. Muito obrigado. Eu concordo plenamente, né? E vou falar uma coisa que eu acho muito, assim, aprendizado, né, que eu tive, que é aprender está ligado muito à emoção, né? Você consegue lembrar do primeiro paciente que você operou, do primeiro paciente que você fez anamnese, do dia que você passou no vestibular, porque essas experiências, elas são ligadas à emoção. E tudo que não tem uma emoção é difícil de você lembrar, né? Então, quando eu era aluno, tinha aulas que eram espetaculares, professores que te envolviam, não usavam um slide, não usavam impressão 3D, não usavam recurso nenhum. O recurso era a capacidade dele se comunicar. Ele se comunicava muito bem e contavam a história de um paciente que ele atendeu e você ficava ali encantado. Lembro, até hoje, de coisas que professores me falaram em aulas de pediatria, aulas de cardiologia, professor Pareto falando de pacientes que ele atendia e as técnicas que ele fazia. Então, a emoção está ligada ao processo educacional. E hoje, né, existe uma multidão de coisas que geram emoções nas pessoas, né? Celular, rede social, WhatsApp, e-mail, jogo, videogame. Hoje a gente está na era da atenção, na era da atenção. Essa é né, mais do que a era da informação. As empresas disputam a sua atenção. Você abre uma tela de computador, vai piscar uma coisa, vai ter uma coisa, clique aqui, fala uma notícia pelo meio para você clicar, porque estão todo mundo disputando sua atenção. E se você for dar uma aula hoje, como era a aula há 20, 30 anos atrás, você provavelmente não vai ter sucesso em conseguir a atenção e interesse dos alunos, que vivem, né, como nós vivemos. Nós não somos as mesmas pessoas de 20, 30 anos atrás, muito menos os alunos, né? Vejo muitos professores culpar os alunos pelo insucesso deles. O processo de comunicação não é o que você fala, é o que o outro aprende do que você falou. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu tentei usar coisas diferentes para trazer a atenção do aluno. Então, na aula de exame cardíaco, comecei dando aula de cardiologia aqui na UF, eu levava vídeos, levava caixa de som, botava o som, segunda bulha, terceira bulha. Depois eu passei a fazer um curso só disso, só chamar curso multimídia. Aí depois resolvi fazer um projeto com um estetoscópio digital. A gente conseguiu, a reitoria comprou 2 estetoscópios na época, e cada estetoscópio desse caríssimo, né? Então a gente testou, fizemos um projeto de pesquisa, e só da gente usar o estetoscópio digital, que o aluno transmitiu o som, Bluetooth, repetir e tal,
aumentou em mais de 50% a retenção do conhecimento em testes que a gente fez. A gente publicou isso no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Só de você usar um estetoscópio digital, que ele reproduz o som, mas porque aquilo gerava uma emoção no aluno, né? Ele podia repetir o som, era transmitido Bluetooth, ele botava na caixa de som, ele ouvia aquilo. E agora, mais recentemente, a gente teve essa oportunidade. A gente começou um projeto com a Prefeitura de Niterói para levar a educação da universidade para as escolas de ensino fundamental, de 5ª a 9ª série do município, para atrair jovens para o interesse da ciência e da tecnologia, e, ao mesmo tempo, a gente usou essas impressoras 3D para a assistência e ensino dentro da universidade. O projeto é imprimir corações anatômicos e modelos embriológicos. E o projeto de mestrado da aluna foi testar isso na sala de aula, na turma de anatomia do 1º ano da faculdade, e ela fez uma turma sem e a outra turma usando os modelos 3D. Eles tinham acesso a tudo, peça cadavérica, tinha acesso aos mesmos professores, aos mesmos livros. A única coisa que a gente levava aquilo ali e mostrava aqui, ó, o modelo 3D foi impresso, ele pegava, meu Deus, mas isso aqui foi impresso e tal. Aquilo gera emoção. Conclusão, ela não publicou ainda, vai mostrar agora os resultados do mestrado dela. Aumentou 40% a nota dos alunos de anatomia e de embriologia, tendo acesso às mesmas coisas. Então, acho que a tecnologia ela ajuda a gente a atrair a atenção do aluno, mas ela jamais substitui um bom professor, um bom plano de trabalho, de estudo, o que você quer entregar. Se você botar um vídeo na frente do aluno e achar que aquilo vai substituir o professor, você vai ser um fracassado, porque não substitui. Mas se você souber usar, você muda a história do ensino. Obrigado. Obrigada, Cláudia. A gente está com um grupo bem diverso aqui, né? Que isso, eu acho que a diversidade desse grupo aqui é o que é mais atraente, né? Porque a gente, vamos falar assim, a gente tem os jurássicos professores que têm uma trajetória brilhante, e a gente tem aqui também na sala novos professores, né? Que já vem com essa mentalidade nova e tudo mais. Então, acho que vai ser um excelente bate-papo sobre isso. Então, eu vou agora chamei uma mulher, chamei um homem, agora eu vou chamar uma mulher novamente. Gislene, por favor. Sua contribuição. Sim. Complementando até o que o professor Tinoco acabou de falar, eu acho que os grandes desafios da aprendizagem, do ensino e aprendizagem agora, é que, assim, em relação ao papel do professor, hoje o professor ele funciona como um curador, né? E muitas vezes o professor acha que ele ainda é o responsável pelo conteúdo, mas o conteúdo está disponível em qualquer lugar, né? Tem muita informação, né? Hoje o aluno acha uma informação antes até da aula do professor. O professor vai dar aula e o aluno já tem um artigo mais novo para apresentar antes mesmo da aula. Então, mas o que não tira do professor é a vivência do professor, é a experiência do professor. Isso não está em nenhum lugar. Isso está no professor. Isso a gente não consegue realmente passar para o digital, né? Então, a experiência, a vivência do professor, ela é muito importante nesse aprendizado, nesse processo de aprendizagem do aluno. Agora, uma questão que eu acho muito importante, que as tecnologias digitais vão ajudar, estão ajudando, é claro, em muitos lugares, não em todos ainda, mas é a questão do ensino personalizado, que é o Adaptive Learning. Ninguém aprende igual a ninguém. Cada um tem uma forma de aprender diferente. Um é mais gráfico, outro é mais de experimentação, o outro é mais visual, o outro é mais de escrita. Então, cada um aprende de um jeito, independente do conteúdo técnico, é a forma de aprendizagem. Então, isso eu acho muito importante. Os bancos de dados nos ajudam hoje nisso, eles conseguem mostrar para a gente a forma que o aluno aprende, e com isso a gente consegue realmente desenhar uma trilha de aprendizagem, um plano de estudo individual para cada aluno, não mais um plano de estudo geral para a disciplina. Acho que o plano de estudo ele tem que ser para o aluno, e ninguém realmente aprende como ninguém, né? Então, cada um tem sua forma de aprender. E é isso que eu acredito, é isso que a gente tem buscado bastante, de como que a gente consegue aplicar tanto para os profissionais de saúde, como para os alunos também de graduação.
a gente tem buscado ferramentas e tentado contribuir nesse sentido. Perfeito. Estevão, por favor. Eu achei essas reflexões maravilhosas, estou até anotando aqui. Eu penso o seguinte, né? Uma barreira foi facilitada, que é o acesso à informação. Conforme a professora Gislaine colocou, o aluno tem acesso à informação antes da gente dar aula. Mas tem alguns problemas que eu acho que o professor é ainda necessário para resolver esses problemas, que não é passar a informação. Os problemas são os seguintes: a gente tem uma quantidade de informações grande, uma qualidade incerta. Então, o aluno tem muita informação, mas ele em grande quantidade, ele não sabe a qualidade dela. E o professor, conforme o professor Tinoco colocou, ele vai chamar o aluno para a atenção, para a emoção daquilo que é importante. Então, eu acho que ele referenda a informação e ele coloca um ponto de atenção. Olha, isso aqui é importante, isso é necessário. Eu vou ilustrar com um caso. Eu tive um problema desse tipo. Eu acho que isso é importante, porque sem essa emoção, sem esse chamado para a atenção do aluno, é muito difícil de aprender. É muito mais difícil, né? Então, tem uma outra coisa que eu penso que a informação em quantidade, ela não faz a formação, né? Acho que não é o acúmulo de informação que faz o aluno estar formado. Eu sei que isso já foi dito, mas se fosse só o acúmulo de informação, o problema estava equacionado. Então, eu acho que a gente que transpôs a barreira do acesso à informação, acho que isso tem, mas agora o professor precisa pontuar o que de fato é importante e o que de fato é legítimo, né? Baseado na medicina baseada em evidências ou no que for, enfim, referendado em cada assunto. Então, acho que é isso sobre esse tópico que eu pensei. Perfeito. Professor Igor. Bom, tendo em vista, então, os comentários do professor Tinoco, professor Gislaine, a gente tem que ter a ideia de que a educação médica progrediu, né, nas últimas décadas, e hoje nós temos um perfil de egresso a formar, e esse egresso, esse profissional de saúde, ele vai estar lidando com pacientes, com pessoas. E aí a gente vai nessa questão, o professor tem que buscar a atenção do aluno para o conhecimento, mas, além disso, né, os avanços tecnológicos, as tecnologias que nós temos aqui para o ensino, também me permitiram um avanço no desenvolvimento de habilidades desses alunos, né, desenvolver habilidades, muito mesmo as atitudes, e acho que talvez um grande marco que a gente teve, né, foi a pandemia, em um momento que, às vezes, nós não estávamos podendo formar nossos acadêmicos nos cenários de prática real dentro de hospitais, mas dentro dos nossos laboratórios, nós tínhamos simuladores de alta fidelidade que, naquele momento, permitiu que o conteúdo continuasse sendo ensinado, para que, na medida que a pandemia fosse se esvaindo e esse profissional realmente, né, fosse para o mercado de trabalho, não tivesse esse déficit de aprendizado. Então, acho assim que os avanços tecnológicos, né, sem dúvida, têm um grande impacto educacional. Na minha área, por exemplo, a cirurgia vascular, que antes a maioria eram cirurgias abertas, longas, né? Então, o avanço tecnológico desenvolveu uma cirurgia endovascular, que é o que é ensinado hoje nos nossos programas de residência, que o foco principal é o paciente, né? Então, eu ensino com maior qualidade para dar uma melhor segurança de tratamento para o meu paciente, uma melhor eficácia de tratamento. Então, acho que é fundamental esses avanços tecnológicos, sem a gente perder em mente do que a gente está, né, do nosso foco, né? É um profissional, qual que é o perfil do meu egresso, né? Quais as competências que as diretrizes curriculares nacionais querem para os cursos de saúde. E aí eu acredito que realmente o impacto dos avanços tecnológicos foi fundamental, né? Principalmente quando a gente vê para essa parte, no meu caso da cirurgia, das técnicas operatórias, desse período de formação de habilidades. Então, é bastante significativo aí o impacto na educação. Professora Tânia, por favor.
Eu tenho que reconhecer aqui a minha pouca familiaridade com o Zoom. E isso me remonta, né, à questão de que todos os professores tiveram que se reinventar durante a pandemia. E aqui na UF, a gente acabou usando a plataforma do Google Meet. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas só para exemplificar como, só por ser uma plataforma diferente, eu já sou mais lenta, eu tenho mais dificuldade, né, com ela. Enfim, eu acho que a pandemia realmente nos mostrou esse admirável mundo novo. Na minha experiência aqui na UF, antes da pandemia, eu usava muito pouco de qualquer tecnologia. Era uma aula muito tradicional. E a pandemia nos forçou a procurar, né? E agora eu acho que realmente não tem como voltar atrás. Uma vez tendo aberto a caixa de Pandora, não é mais possível regredir a um ensino completamente tradicional, como a gente estava acostumado, né? O que eu vejo assim na minha prática são algumas contradições, né? Então, eu acho que a oferta é muito grande de produtos, de plataformas. Acho que elas são essenciais, né? Porque no ensino da fisiologia, que é o meu caso, é maravilhoso, né? A gente conseguir ver um mecanismo fisiológico através de um vídeo, com movimento. A gente pode dar exemplos simples, né? O ciclo cardíaco ou uma transmissão sináptica faz um sentido completamente diferente se você vê acontecendo. E isso, em tese, é uma questão simples, é produzir um vídeo, né? E aí a gente vem para as realidades das universidades, que eu acredito seja muito diferente, né? Pelo Brasil todo, aqui tem gente de São Paulo, Goiás, Bahia. Aqui na UF, a gente vive ilhas que prosperam, então, por iniciativas muito pessoais, algumas pessoas conseguem mais acesso e outros menos. Mas eu acho que depende muito do professor buscar. Eu não vejo ainda iniciativas robustas, institucionais. Então, novamente, aqui na UF, a gente, já há alguns anos, tem oficinas de formação tentando dar essa formação para os professores, para eles usarem mais tecnologias digitais, mas ainda considero bem incipiente, né? E, assim, gostei muito de ouvir a fala da Gislaine, né? Me identifiquei completamente no sentido de que professor é um tutor, é um curador, é alguém que mostra um caminho. Porque, na verdade, o conhecimento, né, o conteúdo, aquilo que a gente chama de conteúdo, principalmente em disciplinas chamadas do ciclo básico, como é o caso da fisiologia, ou da anatomia, que parece ser um tema aqui do nosso encontro, esses tópicos todos, eles têm muito material disponível, né? Então, existem uma infinidade de livros, muitos recursos. E aí, como fazer o novo aluno aprender? Só mesmo tendo esse papel de curador, acho que de mostrar o caminho. Vai por aqui, vai por ali, separando, navegando no meio de tanto conteúdo, né? E aí, pego um pouquinho da fala do Cláudio, né? A questão da emoção. Me parece realmente que se a gente não conseguir mostrar algum sentido, mostrar alguma realidade, principalmente em disciplinas básicas, aquilo fica muito desconectado do que o aluno de medicina espera. Ele quer estudar medicina, ele quer ser médico, ele tem que fazer essa conexão. Enfim, eu acho que a gente é um caminho sem retorno e vejo muita resistência, né? Muita resistência por parte de professores e alguma resistência até por parte de alunos. Mas aí, essa resistência por parte de alunos em aceitar um conteúdo muito digital, me parece o medo da reflexão.
porque quando a gente usa mais tecnologias, quando a gente faz ensino remoto, na verdade, a gente pode respeitar muito mais o ritmo de aprendizado de cada aluno. E esse aprendizado passa a ser um pouco mais ativo, a meu ver. Diferente do aluno ir para uma sala de aula e escutar uma palestra infinita, como costumam ser as aulas tradicionais, né? Então, eu acho que os alunos estão tão habituados, né, que até eles têm receio. E esse receio também tem um pouco a ver com como a gente cobra, como os professores avaliam. Então, eu posso criar um curso muito interessante, com muitas tecnologias, com muito acesso a materiais instigantes, e na hora de cobrar, se eu cobrar como antigamente, né, se eu fizer provas não tradicionais, o aluno acaba também ficando um pouco desconectado. Enfim, um enorme desafio que eu acho que está na mão dos professores, né? É o desafio da gente se adaptar a essa nova geração e esse novo contexto, que tem tudo para dar certo, que eu acho que modifica a forma como a gente vê qualquer conteúdo didático, e modifica e nos faz, né, nos prende cada vez aquela necessidade de fazer sentido. Num universo de tanto volume de dados, tanto volume de conhecimento, esse garimpo, mostrar o caminho, conduzir o aluno, se torna fundamental. Mas Obrigada, eu professora. espero, né, que a gente tenha condições de ter bastante recursos aqui. Obrigada, professora. Desculpa interromper, mas senão a gente não consegue avançar, né? Eu queria chamar o professor Chau agora para falar, lembrando que a gente tem 3 minutinhos de fala, tá? De cada um, senão a gente não consegue avançar, tá bom? Bom, primeiramente que é uma matéria muito densa, então vou colocar só 4 pensamentos. Desde 2013, eu lutava pela profissionalização da produção de conteúdo via a criação das fábricas de conhecimentos digitais. Tá? Eu acho que do professor ficar improvisando, isso não tem mais sentido. Nós temos que profissionalizar esse processo, e aí vai o nome de fábrica de conhecimento digital em saúde. O que o professor precisaria fazer? A educação imersiva, a partir de componentes de conteúdos educacionais. Ele desenvolve a contextualização, desenvolve o raciocínio, desenvolve a capacidade de observação, entre outros. Então, ele passa a desenvolver as novas habilidades. A outra é que o professor precisa, obrigatoriamente, aplicar a inteligência artificial na educação. E eu vou dizer, a saúde baseada em evidência também precisa ser duvidada. Eu acho que, às vezes, nós temos algo meio ditador do chamado medicina baseada em evidência. Se nós acreditássemos sempre a evidência como imutável, hoje nós ainda estávamos mutilando quem tem úlcera gástrica. O que se mostrou que a evidência científica estava errada. E nós agora tratamos com antibiótico terapia quem tem úlcera gástrica. Eu acho que nós temos que ensinar essas experiências e aplicar a inteligência artificial, seja para pesquisar as coisas mais novas, seja para indicar abertura de pensamento, ou seja para usar a inteligência artificial com a medicina baseada em evidência para fazer simulação de caso. E aí sim nós temos um fator importante de uma modernidade. E, por último, eu acho que não existe educação à distância, propriamente dita. Existe educação interativa conectada. Ela pode ser interativa presencial e pode ser conectada não presencial. E a não presencial pode ser, inclusive, melhor quando faço de uma forma multicêntrica, levando o estudante a conhecer diversas realidades no país e não apenas a sua salinha, a sua instituição. Tá? Então, uma reflexão rápida, eu espero que tenha sido em 3 minutos.
Vou chamar agora o Bruno Góes. Eu estou deixando estrategicamente 2 pessoas para o final. E aí, obviamente, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, e a próxima a gente faz ela um pouco mais rápida, e a gente vai mandar as perguntas para que vocês possam responder, para a gente poder ter, né, aliviar esse conteúdo e compartilhar com todos a opinião de cada um nessas perguntas que ficou pendente, tá bom? Então, Bruno, a doutora Tânia falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a gente precisa analisar a questão de como a gente consegue implantar tanta tecnologia, né, olhando a diversidade do nosso país, né, e as regiões. A gente tem uma complexidade incrível, né, de aprendizado em algumas regiões, né, a questão financeira, econômica, né, para investimentos. Então, a gente sabe que a região sudeste é muito rica em investimento, em saúde, nas próprias faculdades, mas a gente entende, até a gente na FMJ circula muito com eventos pelo país e a gente percebe as diferenças gritantes, né? O HSI Hospital Santa Isabel é uma referência, é classificado RIMS, é um outro nível de patamar aí na Bahia. Né? Mas a gente sabe que no interior do estado da Bahia existe uma pobreza muito grande, né? E uma falta de recurso humano e tecnológico para a gente conseguir avançar. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, com base no que tudo a gente já falou aqui, como é que você enxerga essa questão da tecnologia nesse ambiente, qual é o papel do professor e tudo mais. Ok, professora Tânia. Bom, isso é uma realidade, realmente, né? Essa dicotomia dentro de um estado em que a gente tem estruturas extremamente avançadas, de ponta, e ao lado, não muito distante, você tem uma realidade de dificuldade de acesso, ou de interação, ou de conhecimento mesmo, dentro de uma ferramenta tecnológica, ou de um conhecimento, uma habilidade, uma atitude. E daí a importância desse momento de compartilhamento entre diferentes, né, perspectivas. Bom, eu penso que um resumo inicial é que nós, como professores e gestores das nossas disciplinas, gestores das instituições, inicialmente realizar um exercício de humildade. Acho que é um resumo interessante que a gente tem aqui dentro desse processo, que é, eu tenho um novo perfil de aluno, eu tenho ferramentas tecnológicas que são diversas, e eu tenho as características locais, socioeconômicas, culturais, educacionais, e o maior desafio é reconhecer isso como um problema e que a gente, apenas discutindo, refletindo podemos ter a solução. Um exemplo bastante interessante é quando a gente tem recursos, ferramentas digitais, que não só, como tecnologias duras, têm os seus objetivos, mas qual a validação delas do ponto de vista educacional? Que tipo de competência, atitude, habilidade ela pode alcançar para que a gente possa, de forma consciente, direcionar esse recurso para treinar a habilidade específica do nosso estudante? Quando a gente pensa, por exemplo, que aqui na Faculdade de Santa Casa nós temos o Hospital Santa Isabel, referência no nosso país, nós temos na nossa instituição uma mesa anatômica fantástica, mas que a gente tem que pensar na operação, né, na tecnologia da operação, na tecnologia leve, como é que eu apresento isso para o estudante, como é que eu traduzo essa tecnologia para o estudante, e qual o melhor caminho para que ele possa aplicar isso no seu dia a dia. Porque muitas vezes a gente vai ter um estudante que tem uma dificuldade de interpretação, e aí como é que a gente vai favorecer... Desculpa, pessoal, o Zoom com a atualização aqui deu um probleminha na minha câmera. Eu acho que o desafio entra dentro desse contexto, né? O recurso tecnológico, a ferramenta digital que tem um objetivo e qual o alcance do ponto de vista de competência, habilidades para desenvolver no nosso estudante. Então, penso que localmente é o nosso maior desafio, como conciliar e personalizar, acho que foi outra palavra que surgiu aqui, para a condição do estudante que a gente tem. Quando a gente traz esse aspecto, né, da evolução tecnológica exponencial, a evolução exponencial do acesso à informação científica, cabe a nós, professores, desenvolvermos cada vez mais a habilidade de sermos humanos. O que é o ser humano dentro desse processo? Como é que a gente planeja a aplicação desse conhecimento científico? Como é que a gente planeja a aplicação desse conteúdo tecnológico para adquirir as competências, as habilidades, as atitudes que a gente deseja? É mais fácil falar do que fazer, obviamente, mas
por isso que a gente está fazendo esse grupo focal, né, para trocar ideias, experiências e tentar mudar a realidade local. Perfeito. Tiago, você que usa uma ferramenta de ensino totalmente digital, coloca aí a sua contribuição. Tânia, é bom ver diferentes pontos de vista e entender que a gente tem utilizado as publicações, os estudos para nos referenciarem e, de alguma maneira, apontarem tendências e balizarem a nossa caminhada e pelo conhecimento. Então, eu trouxe aqui um estudo do American Medical College, da Associação da American Medical College, que envolveu quase 150 universidades dos Estados Unidos e do Canadá. E eles apontaram para a gente, isso foi em 2020, pré-pandemia. Então, tem as questões pré-pandemia que talvez tenham se aguçado daqui para frente. E como que a tecnologia ganhou uma dimensão ainda não vista, principalmente pelo quesito hábito, o quesito do uso das tecnologias pelas novas gerações. Então, a ideia de desenvolver competências ou medicina baseada em competências ou medicina baseada em proficiência ganhou uma dimensão maior do que antes. A gente ainda fala, claro, vai sempre falar em medicina baseada em evidência, mas o número de publicações em relação à medicina baseada em competências e em proficiência vem aumentando drasticamente. Isso mostra para a gente, então, que a gente passa a olhar o aluno não entregando tudo para todos, como alguns colegas falaram aqui, mas de forma individualizada, permitindo que eles aprendam. E já como adultos, considerando elementos da andragogia. E aí o professor Schau fala sobre as experiências multicêntricas, isso me faz lembrar dos jogos, dos adolescentes que entram em jogos multicêntricos, com times em lugares e muitas vezes desconhecidos, e de lá não saem, e talvez aprendam muito sobre aquele tema. Os jogos têm sido uma ferramenta muito importante, principalmente para a aprendizagem de adolescentes e adultos. E a gente considera isso na educação corporativa, Tânia. É uma realidade. E, por fim, uma última coisa que o estudo revela, é um estudo que é feito de 10 em 10 anos, então muito interessante, posso depois mostrar a referência, mandar para vocês. Ele fala que há um crescimento grande das universidades no bem-estar dos alunos. Então, apesar da tecnologia, apesar dos avanços em conhecimento, da informação, o humano vem tendo uma demanda muito grande, tanto para a saúde dos profissionais, quanto para a relação deles com os pacientes. É o meu destaque. Obrigada, Tiago. Alexander? Oi, Tânia. Eu vou tentar aqui focar um pouco mais para dois aspectos importantes. O primeiro tem a ver com o fato de ser voltado um pouco mais à minha experiência, tentar relacionar a questão do trabalho e a formação do médico já pensando nesse final desse processo de formação, né? Existe uma parte romântica, né, que os estudantes entram na medicina com uma expectativa muito grande, né, do contato forte com o paciente. E na formação dos novos tempos, vou dizer assim, da tecnologia, e eu acho que isso principalmente com o advento da chegada dos prontuários eletrônicos, principalmente, a gente enxerga dois impactos que isso se reflete em alguns resultados que a gente vê por aí, né? E um deles é aumento de suicídio entre médicos. Então, eu quero trazer um pouco disso, ou de recém-formados, ou da formação do residente, porque isso tem muito a ver da forma como a gente ensina, daquela relação hierárquica muito forte na medicina,
nas instituições e que tem a ver muito com um médico que se desenvolveu para ser gestor, e a gente está atuando nos nossos hospitais, mas ainda como parte de líder, como parceiro na educação, ainda tem uma certa distância. A gente fez uma entrevista com o professor Dejur, e ele fala muito disso, né? Que a gente, como professor de medicina, a gente tem aqueles que a gente acaba levando, ainda enquanto alunos, como exemplo, mas outros que, às vezes, nos trazem mais aquele perfil de professor carrasco, de medo e tudo mais. Eu acho que a gente ainda precisa evoluir com umas questões, assim, às vezes, muito básicas, né? Antes da gente chegar lá naquele avanço da tecnologia e tudo mais, e como que a gente melhora, né, quando a gente utiliza ferramentas que estão, que de uma certa forma podem distanciar o médico do paciente, mas eu consigo ainda trazer aquela proximidade. Eu digo isso porque, quando veio o prontuário eletrônico, ele deveria estar facilitando a gente, do ponto de vista de ele ser mais inteligente que eu e poder, por exemplo, ter o maior tempo dedicado ao paciente. E o que aconteceu na prática, em muitos lugares, é que o tempo dado pelo médico do último ano de faculdade, da residência, acabou sendo tomado pela interação com essas novas ferramentas tecnológicas. Então, do ponto de vista de ensino, eu penso como que a gente avança, né, utilizando essas ferramentas, e nós médicos temos também que nos preparar com essa formação, e como que a gente faz com a resistência dos demais, porque essa nova geração ela é menos resiliente, ela entra com uma paixão pela medicina e sai, às vezes, frustrado por conta dessa distância, dessa relação médico-paciente, e que precisa ser recuperada de alguma forma. Não estou dizendo que eu sou contrário, pelo contrário, o professor Scholl sabe o quanto sou favorável ao uso dos recursos da telemedicina, né? E ela, inclusive, pode aproximar, né? As ferramentas digitais, ela pode ser utilizada como uma forma de aproximação, porque ela ajuda, ela dá acesso. Aí, como você citou, Tânia, e o professor Góes, o quanto que as ferramentas digitais estão levando, principalmente, o ensino continuado, o ensino de pós-graduação, por exemplo, à distância, em lugares onde as pessoas teriam muita dificuldade de ter acesso, né? E a gente vê muito isso no ensino à distância, trazendo gente da região norte, nordeste, aqui para a região sudeste, São Paulo, e o que é ótimo do ponto de vista de tecnologia e acesso. E a gente, claro, é uma ferramenta, a gente está falando de telemedicina como método, mas o quanto que isso também dá acesso para o médico e para o paciente. Mas eu fico preocupado, assim, no sentido de quanto a gente avança com a tecnologia e a gente garante um ambiente saudável para o médico, para o profissional de saúde que está sendo formado, e garanta essa proximidade com os pacientes, não na proximidade presencial, mas na proximidade de relação profissional de saúde paciente, e que, às vezes, é um elemento muito grande de frustração. Às vezes ele tem que interagir muito com uma máquina, com serviço, ou entregar relatório, e aí essa relação ela se empobrece ao longo do tempo. Essa é uma visão que só para complementar, trazida pelo professor Dejur, e que eu coloco como contraponto, né? E o desafio também dessa frustração lá no final, relacionada à questão da formação da especialidade, né? Então, a gente vê um mercado hoje que está uma questão complexa, né? Então, um mercado digitalizado, mas, por outro lado, o quanto que a gente demanda. Eu estava olhando o resultado da demografia médica que foi divulgada essa semana, de 2023, comparado com a demografia médica de 2020, a gente está formando mais médicos, mas, por outro lado, as pessoas com uma formação especializada, eu não digo que eu devo fortalecer os especialistas, mas eu digo que talvez a gente esteja aquém do ponto de vista da formação da medicina de família, que é uma especialidade com necessidade que está faltando no nosso país, mas subimos de
40% de médicos sem formação especializada para 50% de médicos sem especialidades. Isso é um reflexo de uma formação e que pode não estar sinalizando numa melhoria, apesar dos avanços tecnológicos, da digitalização, e que é uma reflexão importante o quanto que a gente pode facilitar acesso, tanto na formação especializada, quanto que a gente precisa para justamente a gente, não vou nem terminar aquela visão romântica da formação, mas de significado, de sentido de exercer uma profissão, e como é no caso da medicina. Então, eu só estou trazendo algumas reflexões como contraponto, né? Como que a gente traz essa tecnologia e ainda consegue manter esse olhar e também manter o acesso e proximidade com o paciente. Obrigada, Alexandre. Bom, ficou um desafio aí da Silene, da doutora Silene e da doutora Linamara. Então, eu queria que as duas encerrassem esse nosso bate-papo. Silene, se você puder falar, e aí a doutora Linamara encerra essa roda aqui de conversa. Eu tenho certeza que ela vai encerrar brilhantemente. Eu gostaria de trazer dois aspectos, né, que já foram citados várias vezes, mas assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem uma responsabilidade de formar profissionais que vão atuar para o sujeito, né, salvando vidas, né, tratando pessoas, salvando vidas, na realidade, e nós vamos formar, na realidade, também educadores. Né? 20% do tempo do residente, ele faz educando o acadêmico, educando o interno. O interno educa o outro interno, não é? Então, quando a gente trabalha com educação em saúde, nós estamos trabalhando com uma cadeia de educadores. Isso é uma responsabilidade muito grande. E o digital vem auxiliar a gente nessa escala, né? Nessa escala. Como que a gente pode se aproveitar do digital, né, na escala, sem perder a criatividade e sem perder o vínculo com o aluno, melhorando o vínculo com o aluno? Nada substitui conhecimento, nada substitui experiência. Você vai educar, na realidade, pelo exemplo, o aluno vai olhar você e vai te ver como professor, o exemplo, se você tiver um passado, se você tiver uma experiência e tudo mais. Mas, assim, você tem que aprender a utilizar essas ferramentas como um coach e um facilitador, né? Eu, por exemplo, vou trazer um exemplo rapidinho, né? Eu estou usando o Lego na minha educação de times de saúde, né? Então, por que a gente usa Lego hoje? Na época digital, onde os hospitais de primeira linha, todos têm centro de simulação realística é uma realidade hoje, é uma realidade cara, é necessária, né? Que trabalha com robótica, que trabalha com a educação, inclusive, da anatomia, depois do advento da videolaparoscopia e tudo mais, né? Nós trabalhamos com essas coisas tão caras, né? Com uma tecnologia tão cara, né? Nós estamos falando de metaverso, daqui a pouco eu vou conseguir sentir a pele do meu paciente lá do outro lado, mas, por outro lado, você está usando o Lego, Silene, e eu posso usar o Lego também de maneira digital. Eu posso fazer um workshop de Lego, por exemplo, para educar um time de saúde a atender um paciente na atenção primária. Ou eu posso engajar acadêmicos na discussão de um caso específico, tanto de qualquer especialidade, como de atenção primária. E o que me permite isso? Isso me permite ver, naqueles estudantes que eu tô ensinando, se eles estão aprendendo ou não. Sabe por quê? Porque o Lego, ele te dá a oportunidade da criação de um produto lá na ponta. Então, quando você passa a mensagem e o aluno ali na ponta, ele tem como construir um protótipo, construir um produto, você vai ver os produtos que cada um construíram. E aí vai muito naquele aspecto a educação para o indivíduo, né? Ela é especial, ela é pessoal, e cada um entende de uma forma. E depois eu posso, inclusive, avaliar e fechando aqueles gaps da avaliação, do estudo de caso, ou do engajamento da equipe, ou até do tratamento do paciente. Então, o contraponto que eu queria trazer nessa escala era, assim, trazer que o digital é extremamente importante e ele me dá escalabilidade na formação desses profissionais. Em segundo lugar, assim, o digital ele pode me trazer engajamento, mas eu não posso jogar fora a minha criatividade de buscar coisas que ainda funcionam. Por exemplo, a era do Lego, depois de 2020, o Lego voltou à mesa novamente, e tem dado ótimos resultados. Então, eu queria fazer essa provocação e espero que a professora Linamara nos acrescente ainda mais
depois de toda essa conversa que tivemos até aqui. Muito obrigada. Obrigada, Silene. Você falou tudo que eu gostaria de ter falado, mas efetivamente é isso, nada substitui o conhecimento. Essa é a frase mais importante. Nós estamos falando de como é que nós chegamos no paciente, como é que nós chegamos no aluno. Mas, efetivamente, a primeira questão é a aquisição de conhecimento independente da metodologia. Isso é fundamental. É claro que toda vez que a gente está falando de mudanças tecnológicas, a gente tem aqueles que defendem de forma muito clara e às vezes com muita razão o modelo que eles usam. Eu não sei se o Alexandre estava falando do professor Cristóvão de Juca, mas se é do professor Cristóvão de Juca que você estava falando, ele é um deprimido crônico no meu conceito. Quando as esteiras industriais começaram a processar grandes volumes de peças da indústria automobilística, eu também dizia que todo mundo ia se matar. Porque a questão da atividade repetitiva tiraria a criatividade do funcionário, porque ele não ia se deslocar do lugar. Eu acho que alguns de nós nos apegamos no conhecimento e temos dificuldade de fazer a mudança do status. A Tânia colocou uma coisa que é fundamental. Como é que a gente faz essa mudança, o uso da tecnologia, chegar para todos e de uma maneira suave? Eu criei uma coisa no meu instituto que se chama os helpers. Você toca o número e aparece alguém que te ajuda. Porque o cirurgião não trabalha sozinho. O cirurgião tem um auxiliar que fica na sala dele e tem aquele circulante. Por que é que eu tenho que fazer o meu médico de 60 anos, com uma tremenda experiência, perder tempo quando ele não consegue? Eu coloco um helper lá para ele. Então, eu acho que a gente tem como aproveitar da melhor maneira possível esse momento que é mágico, porque eu posso trazer um professor do Canadá para dar aula para o meu aluno, eu posso colocar um display eletrônico ao invés da mesa digital, que eu adoro, fui ver lá na PUC-Rio, quando eles compraram, foi a primeira que chegou aqui no Brasil. Só que o display digital me dá a funcionalidade do movimento. Eu estou vendo a anatomia e a função. Eu uso os modelos do homem virtual do professor Shaw, naquele display digital, com 9 mesas, e eu tenho os grupos de alunos passando pelas mesas como eles passavam no laboratório de anatomia. E aí eu somo o professor de anatomia, que tinha maior resistência, queria que os alunos ficassem vendo peça, e eu falei, não dá para fazer mais isso, com o nosso time da reabilitação e o professor de ortopedia. E todo mundo junto com esses 8, 9 alunos, cada bancada tem 8, 9 alunos, estão discutindo a anatomia, a fisiologia, a intervenção clínica e os possíveis resultados. E aí a gente passa a lição de casa, levantem a literatura, tragam para nós os contras e os a favores. Então, tem um jeito de misturar o nosso conhecimento, trazer essa riqueza da informação digital para dentro do modelo, seja à distância ou presencial. Quando a gente teve que fazer rapidamente a mudança para o modelo à distância, não foi tão difícil. Nós já tínhamos os modelos, ao invés do display, a gente usou a própria tela e tentamos traduzir isso de uma maneira um pouquinho mais curta e colocando, né, a interface nossa com a aula, com o aluno, de maneira mais frequente, para evitar que ficasse só a imagem ou ficasse só o professor. Então, depois de apanhar um pouquinho, a gente conseguiu chegar num modelo interessante. Então, eu acho que a gente está ganhando com este modelo digital. Eu posso trazer o conhecimento, aquele mais refinado, de uma maneira curta, objetiva, garantindo que depois a gente vai discutir, no caso, no paciente que a gente construiu. A gente constrói o caso de acordo com o interesse que eu quero que o aluno grave. E, em seguida, ele vai responder uma pergunta, um quiz, também no modelo digital. Eu tenho 3 inserções para o mesmo assunto. Alguma coisa fica nessa criança. E são crianças. E voltando para a primeira pergunta, são crianças, são imaturos. Nós precisamos dar um pouco mais de nós para cada um dos alunos. E tem mais uma coisa que, voltando para a primeira pergunta, quando a gente está construindo o arsenal, o modelo pedagógico, não dá muito para perguntar para o aluno. Ele não sabe ainda o que ele vai aprender. A gente precisa construir aquilo que é necessário, olhando para o universo do conhecimento que ele precisa obrigatoriamente ter. E não adianta perguntar se ele gosta disso ou aquilo, porque a gente só sabe se gosta de sorvete de coco depois que a gente comeu.
Então, primeiro eu preciso fazer ele emergir na tecnologia. Mas eu tenho que mostrar que eu estou muito satisfeita com aquilo, para ele começar a acreditar, gostar, e aí dá para a gente fazer uma medida do prazer. A gente tem espectroscopia por infravermelho curto, eu coloco um capacete desse, e eu vejo o quanto que eu acesso o lobo direito, o lobo parital, o lobo do prazer, o lobo da atenção. Então, eu consigo saber se aquele estímulo que eu estou dando realmente mexeu com o cérebro do meu aluno. E se aquilo valeu, que eu consigo fazer isso na reabilitação, para ver o quanto o estímulo motor mexeu com o meu paciente, eu posso saber se, do ponto de vista cognitivo, eu estou chegando aonde eu quero. O estímulo é uma coisa, a retenção do conhecimento é outra, mas sem prazer, o aluno não retém conhecimento. Então, é isso mesmo, daqui a pouquinho nós estamos dando aula no TikTok e não tem importância. A gente entra na vida do aluno e a gente faz ele virar a nossa audiência. Se a gente não fizer isso, nós vamos perder esses meninos e aí eles vão sair da escola sem entender muito para que serve tudo aquilo. E com a sensação de que basta o conhecimento. Não, conhecimento é fundamental, mas a gente está atrás de comportamentos. E o comportamento é essa discussão humanizada. É como é que eu olho para esse paciente, como é que eu me entrego para esse paciente para dar para ele o que ele está esperando. Se não for a saúde total, que seja o respeito, a valorização daquele pouco de vida ou de muito de vida que ele tem, só que é diferente. Não é igual ao que ele tinha antes, porque ele teve um tiro na coluna. Mas não é fim de mundo. Não é igual, mas pode até ser melhor, pode ser mais desafiador. Como é que a gente coloca a notícia dentro de todo esse arcabouço, até quando a gente está falando com o paciente à distância? Então, dá para a gente fazer muita coisa nesse modelo, mas nós temos que acreditar. Obrigada. Aí a gente volta para a primeira coisa. Não é crença, né, professora? Alguém falou, não é crença, né? É conhecer isso. Mas a gente precisa ter a crença, né, Silene, de que nós estamos dando o melhor para o nosso aluno. Como a gente dá sempre o melhor para o nosso paciente. Perfeito. Olivia, você viu que é como denso o assunto. A gente ficou só numa pergunta, mas vocês trouxeram tantos insights aqui, enquanto vocês falaram, eu fiquei pensando que essa geração, ela hoje pensa em propósito. Essa geração pensa em acolhimento, em escolhas diferentes, né? Que lá atrás a gente era conduzido para fazer isso ou aquilo, hoje é tudo diferente. O Alexander trouxe uma questão muito importante, né, de aceitação, né, de escolher, porque ele se forma cheio de esperança, cheio de vitalidade, e aí ele vem para o mundo real, esse mundo real é totalmente diferente, né? Os médicos, gestores, piorou. A gente fala que precisava, dentro das faculdades e cursos de medicina, a gente ter, né, Tiago, cursos de gestão, né? Porque o médico é cobrado por resultado, por mais entrega de valor em saúde, por uma série de questões que ele não está adaptado nem formado. Gostei muito da fala do Tinoco, que fala da questão da emoção. A gente não pode perder a essência do ser humano, esse cuidado do ser humano, né? Estou aqui com vários de vocês que são... a gente tem uma honra de ter grandes professores que formaram grandes médicos, que são apaixonados pelo que fazem, porque eu acho que quando a gente coloca paixão em tudo que a gente faz, a gente consegue também formar médicos apaixonados pela saúde, pela ciência e pela evolução. Então, estou bem feliz com os elementos que vocês trouxeram aqui. Queria pedir que cada um de vocês se despedisse, colocasse aí uma fala final, porque já deu o nosso horário, não quero comprometer a agenda de vocês, e provocar aí para um novo encontro, de repente, para a gente continuar esse debate com outros professores, né? Porque eu acho que essa troca é extremamente importante, e fazer uma dinâmica onde vocês conversem entre vocês, né? Um levante a mão, faz uma pergunta para o outro, a gente propor, né, Lívia, fazer um outro encontro, uma outra dinâmica onde haja essa interação entre vocês. O Thiago colocou o link para vocês aí, da Medical Education, para vocês poderem estar aqui no chat, se vocês quiserem copiar, tá? Então, eu queria que cada um de vocês, então, deixasse aí sua fala final com relação ao que vocês
tudo ouviram aqui agora, né? Eu coloquei a minha, queria que vocês colocassem a de vocês. Professora Ana Maria, por favor. Riquíssimas as apresentações. Eu continuo batendo na mesma tecla. A gente continua, assim, as pessoas são diferentes. Os alunos de hoje são diferentes, as escolas de hoje são diferentes. Continuará havendo um paciente que precisará ser cuidado, porque curado ele dificilmente será. A gente precisa educar as pessoas que vão cuidar desse paciente. Essas pessoas precisam ter, como lembrou a Lina Mara, essas pessoas precisam ter um comportamento adequado, mas se não tiverem um conhecimento, e o conhecimento muda a cada dia, a gente vai ter falhado como professora. Era isso. Você está sem som, Tânia. Olha, até eu também estou sendo pega aqui pela tecnologia. Professora Tânia, por favor. Eu acho que eu só queria agradecer, muito reconfortante ver que existem tantas boas cabeças pensando esse desafio aí da nova educação, e realmente aprendi muito, mais do que ofereci. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Silene, por favor. Agradecendo mais uma vez e ratificando aquilo que foi dito, assim, é importante que a gente ensine, mas é importante que a gente saiba que o que a gente ensinou, a mensagem que a gente passou, ela chegou ali na ponta, foi entendida, vai ser interpretada e vai reverter em resolubilidade para o paciente que vai ser atendido. Então, eu insisto que a gente tem que avaliar esse tipo de coisa para ir adaptando na realidade os nossos approaches ao longo do caminho, para que eles sejam efetivos nessa estudantada que a gente está pegando numa área tão difícil que é a área médica, que trabalha com a vida. Muito obrigada, viu? Bruno? Bom, também gostaria de agradecer o convite e o aprendizado de hoje com todos os colegas. Penso que o maior desafio, né, que a gente problematizou é como personalizar, né, o ensino para essa nova geração, para essa nova era da tecnologia, e que, sim, o mais importante é que, no final das contas, o aluno retenha o conhecimento e saiba como aplicá-lo e por que aplicá-lo. Agradeço a todos aqui pela discussão. Igor? Bom, eu também só tenho a agradecer, né? Foi uma roda de conversa de bastante aprendizado, né? Nós que estamos engateando ainda na educação médica, ter o contato com outros professores assim é muito gratificante e um grande incentivo, né? Para a gente continuar aí na luta pela educação médica de qualidade, com foco, né, no nosso paciente. Muito obrigado aí pelo convite, estou à disposição. Estevão? Queria dizer que eu aprendi bastante hoje, com todas as visões que foram expostas, e como mensagem aqui final, né, a gente debateu bastante, conversou bastante sobre modelos de aprendizado, sobre afeto, sobre atenção, e eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar para o aluno é ensinar ele a aprender, e que ele vai aprender a vida inteira, a carreira inteira, que não termina ali, né, independente do nosso curso, da duração, o aluno tem que criar o gosto, criar o afeto por aprender, que é isso que vai transformar ele num profissional bom a longo prazo. Alexander? Oi, Tânia, obrigado pelo convite. Eu acho que a mensagem, ainda na mesma direção, acho que é justamente isso, para que a gente não mude a forma de ensinar e que esses estudantes não percam ao longo do tempo essa paixão pela profissão. Pelo contrário, que eles cada vez se solidifiquem mais. Isso tem muito a ver a forma como a gente ensina, não tão mais diretiva, querendo conduzir o caminho, porque eles hoje têm, essa nova geração, ela tem uma forma diferente, mas que eles façam parte da forma como eles aprendem de uma forma mais construtiva. Até porque o conhecimento muda e se constrói a cada momento. Agora a gente tem chat GPT, se mandar fazer um trabalho, ele vai buscar na internet esse trabalho pronto,
mas, por outro lado, essa é uma tecnologia que vai permitir muitas reflexões e vai permitir justamente a gente abrir a mente dentro do ensino, na formação desses novos profissionais. Acho que o nosso papel aqui é vender paixão com conhecimento, com conhecimento baseado em evidência. A gente usa muito isso na medicina do trabalho hoje, é algo que a gente vê bastante. A gente está utilizando isso muito no nosso dia a dia, e é isso, né? Eu acho que a tecnologia até mesmo a tecnologia se aplicada com o mesmo critério, né? Porque hoje no Brasil a gente acaba pedindo um monte de tomografia, de ressonância, e às vezes as soluções são muito mais práticas e mais da relação médico-paciente. É isso aí. Muito obrigado pela participação aqui. Tiago. Tânia, agradecer novamente aí o carinho, o convite, a oportunidade de estar com vocês. É para mim um privilégio estar com todos aqui, aprendendo muito. Quero destacar aqui como líder, dirigindo uma empresa de tecnologia em educação e saúde. Para mim é muito claro que isso não vai substituir o nosso papel como educadores, como facilitadores, mas ampliar a nossa função de mentores, de curadores, como foi dito aqui. Então, desejo sucesso e muito êxito a cada um nas suas atividades e estamos à disposição. Um abraço. Gislene? Bom, queria agradecer de estar no meio de tantos inspiradores, mestres inspiradores. Para mim é uma grande honra estar aqui. E também reforçar, né, que as tecnologias estão aí, não tem volta, a gente vai ter que trabalhar com elas, lembrando que o nosso aluno de hoje, ele vai estar no mercado de trabalho daqui a 10 anos, então a gente tem que pensar como vai ser o mercado de trabalho daqui a 10 anos, a gente tem que ensinar pensando nesse futuro aqui, daqui a 10 anos. Hoje, o que a gente tem visto muito, assim, a questão de comportamento que a professora Lina Mara reforçou, é que esse perfil de aluno hoje que está tão acostumado com o virtual, com o digital, com aqui agora, vou resolver agora no celular, é TikTok, é WhatsApp, é tudo aqui, eles têm uma grande dificuldade nessa questão do tempo, porque quando eles chegam no real, o tempo do real não é o mesmo que o virtual, a velocidade é diferente, e eles ficam frustrados, porque eles não conseguem resolver na realidade como eles conseguem resolver no virtual. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar no comportamento. Eu tenho visto isso em crianças pequenas e adolescentes e nos alunos de graduação. Mas eu acho que é isso, assim, as tecnologias estão aqui. No nosso próximo encontro vão ter tecnologias novas que a gente pode falar novamente, e realmente é um grande prazer conseguir aproveitar a experiência de vocês, a vivência de vocês, é muito importante para mim. Muito obrigada. Obrigada, professora Lina Mara. É bárbaro que nós falamos o tempo todo aqui, nós estamos falando desse processo de ensino, como é que o aluno alcança os melhores resultados, a importância do conhecimento ao longo da vida e como ela tem que se processar de forma muito rápida. Então, de alguma maneira, nós estamos olhando para o futuro. A gente pode entender que a tecnologia chegou, de repente, com muita força e que nem o aluno e nem o professor estão absolutamente preparados, nós estamos em fase de entender, mas é o futuro. E aí, quando eu penso que é o futuro, eu lembro de um versinho do Victor Hugo, que eu até queria que tivesse sido eu que escrevi, mas não foi ele, e que retrata muito bem esse momento. Porque o futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é inalcançável. Para os temerosos, é o desconhecido. E para os valentes, é oportunidade. E é isso que nós temos que enxergar. O futuro é oportunidade. É equidade no ensino, é garantia de atualização permanente, é redução de custos, por mais que a gente discuta se no primeiro momento a tecnologia tem um custo, depois esse custo se dilui, é a melhoria da relação, inclusive do controle do aprendizado, e com isso nós vamos formar profissionais mais capacitados para garantir o melhor do tempo deles para o atendimento às necessidades reais, que são as emocionais,
são as afetivas do paciente. Eu acho que nós estamos numa trajetória muito rica de melhorar nossa relação com o aluno e de melhorar o médico do futuro, o profissional em geral, mas com especial destaque para esses que nós ensinamos, que são os futuros médicos. Então, eu acho que para nós todos, que somos valentes, o futuro é uma oportunidade. Muito bonito, lindo que você colocou aqui para nós. Bom, eu deixei o professor Tinoco, o professor Chal também de propósito, né? Então, Tinoco, eu gostaria muito da sua colocação final e deixei o professor Chal para encerrar, porque ele é para nós, né? É o professor onde a gente olha para você, Chal, e a gente olha a tecnologia, não tem como. A gente olha a telemedicina, a gente olha os avanços, né? Então, eu queria que você encerrasse, mas antes disso, vamos ouvir o professor Tinoco e aí a gente termina nosso evento. Obrigado, assim, uma honra ter participado dessa reunião. E eu vou reproduzir aqui uma palavra, uma frase, né, que eu ouvi o professor Medronho, né, Roberto Medronho, muito conhecido, né, aqui no Rio de Janeiro, foi diretor da faculdade da UFRJ de Medicina, né, e para mim um dos melhores médicos e professores que eu conheço. E ele falou recentemente na FISWeek, aqui no Rio, né, que nenhum aluno sai de casa assim, estou feliz, hoje eu vou ter uma aula de plexo braquial. Ai, estou super animado, hoje eu vou conhecer o retículo sarcoplasmático, ou vou saber os fosfolipídios. Essas pessoas querem ser médicos. A função do professor, como a Gislaine falou aqui brilhantemente, é ser um curador. Dizer para ele que, aprendendo o plexo braquial, aprendendo o retículo sarcoplasmático, aprendendo o complexo de Golgi, ele vai saber entender as doenças e tratar as doenças. E se ele não consegue colocar isso na cabeça, o aluno nunca vai gostar e nunca vai aprender. E ele, ao invés de ser um médico, ele vai ser um prático. Ele vai ser um repetidor de coisas, de condutas, porque você pode adestrar um médico. Acho que não seja difícil, até o Chal pode falar isso, né? Muitas faculdades de medicina hoje estão fazendo um adestramento do médico, né? Cursos estão adestrando alunos para passar na prova de residência. Ele sabe responder aquelas perguntas, mas muitas vezes não entende o que está por trás daquilo, né? Eu não quero ser adestrador de aluno, quero ser professor, quero que quando acabe a aula, o aluno fala assim, poxa, professor, foi surpreendente, foi a melhor aula que eu tive. Quando o aluno fala isso, ganhei meu dia, ganhei minha semana. Mas se a gente ensinou ele a responder 10 questões que vão cair na prova, isso não é ser professor para mim. Obrigado. Sou eu agora? Bom, Tânia, obrigado. Sim, professor. Sim, professor. Bom, primeiramente, assim, adorei hoje ver os múltiplos olhares e eu vejo que nós temos uma convergência de que a educação não pode continuar a procrastinar frente às mudanças sociais. Eu acho que esse é o ponto, não é questão se é melhor ou não melhor. O mundo muda, então a educação precisa acompanhar para nós não formarmos profissionais em descompasso com as necessidades sociais. Eu troquei o meu fundo, né? Eu saí da telemedicina, agora eu vim para a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, que eu sou presidente até 2024. E uma das áreas que eu acho que nós temos que pensar em formar a partir desse evento é rede. Eu acho que nós estamos num momento em que a educação tem que ser uma educação multicêntrica, compartilhando excelências. Não é cada local se esforçar em fazer algo adicional, mas talvez nós deveríamos criar uma nuvem do conhecimento aonde nós colocamos conteúdos e experiências e nós possamos repartir isso de forma multicêntrica. Então, Tânia, eu abro, inclusive, essa ideia para que todos os participantes, nós pensemos em desenvolver uma nuvem do conhecimento interativo, digital,
que possa complementar a educação em qualidade. Um possa complementar o outro, e nós trabalhamos muito nisso. Os profissionais da terceira década terão que ser profissionais que sabem raciocinar, trabalhar em equipe, serem empáticos, resolverem situações críticas, entre outros. E aí nós poderíamos estar trabalhando em conjunto sobre as características dos eixos formativos e depois as competências formativas. Queria dizer que foi um prazer estar interagindo com vocês e vendo como nós temos tantas coisas em comum, apenas cada um pensando de uma forma isolada, e hoje nós conseguimos reunir em conjunto. Obrigado pelo convite. Lívia, você quer fazer alguma colocação para encerrar? Só queria mais uma vez agradecer a participação de todos, foi definitivamente uma sessão muito enriquecedora. Peguei várias notas aqui, vários insights interessantes, a perspectiva de cada um das especializações, das áreas do trabalho, de como vocês fazem na sala de aula. Esse conceito que foi falado várias vezes, mas do professor como curador, realmente ressoou muito assim para mim, e gostei muito de ver como essas tecnologias têm sido aplicadas em diferentes áreas por vocês, nas experiências de vocês. Mais uma vez, eu tenho a agradecer, espero que a gente possa, com esse momento aqui, abrir novas conversas, abrir novas colaborações, que a gente possa se encontrar em outros eventos, momentos no futuro. E de novo, assim como eu comentei que eu sou da Wolters Kluwer, no que vocês precisarem, a gente está sempre tentando se adequar a essas situações de uso, essas necessidades dos professores, dos alunos, dos pesquisadores, dessas necessidades para além da sala de aula, no que vocês precisarem, a gente está aqui para colaborar com vocês e auxiliar no que for possível. A gente tem uma série de soluções de ensino para além da sala de aula, complementar, justamente ligada um pouco disso que a gente falou, que a ideia é que seja sempre baseada no que é a necessidade de vocês, que sabem muito melhor do que a gente, porque vocês estão no dia a dia, dos alunos, dos pesquisadores, de novo, muito obrigada. Meus caros, gratidão pela agradável tarde que nós tivemos aqui. Passou tão rápido que eu nem senti, né? Mas assim, já é boa noite. Então, eu desejo para vocês aí uma excelente semana e que a gente possa se reencontrar muito em breve. Muito, muito obrigada.